Vamos lá, pessoal, vamos começar do começo, né? Acho que é muito importante. O curso é muito focado na prática, o grande objetivo é ensinar você passo a passo, fazer uso do campeão judicial, extrajudicial, uso do campeão administrativo, que é esquecido ou mal ensinado, fazer uso do campeão de qualquer jeito, passo a passo, quanto gasta, dar orçamento ao cliente, honorários, custos, despesas, tudo isso, todas as dicas práticas, essa é a intenção do curso. Mas todo curso bom, de alto nível, avançado, nós temos que passar pela origem, né? História do uso capião, natureza jurídica, natureza histórica e as breves considerações necessárias também. Então eu trago para você alguns pontos importantes aqui. O direito que o cidadão tem de usar o uso capião, ele é evidente quando ele tem a posse do imóvel. Essa posse pode ser direta, ele mora, ele tem comércio, pode ser indireta, ele aluga ou empresta, e pode ser alternada, conceito que eu falo muito bem no meu livro, Direito Imobiliário de AZ. Alternada significa o quê? Ele toma conta, ele ou ela tem a chave do cadeado, a chave da porta. Não mora, não aluga, não empresta, mas tem a posse, porque ele só entra quem ele deixa, ele, ela. Né? Ele faz manutenções, benfeitorias, essa é a posse alternada, uma posse que interessa para o uso capião. O cliente, quando tem essa posse, ele pode fazer uso capião também. Então, é muito interessante, é muito importante que o cidadão brasileiro saiba disso, que o cliente saiba disso, que os advogados saibam disso para orientar bem os seus clientes, porque muita gente faz confusão. Então, cuidado. A origem da palavra de uso capião é uma origem, ela deriva do latim. Uso capião deriva do latim. Então, união de uso. Uso significa o quê? Pelo uso. Em latim, uso significa pelo uso. E o capere, que é o verbo tomar. Então, por isso, a origem da palavra em latim de uso capião, eu fazendo a junção de uso, capere, né, formando assim a expressão tomar pelo uso. Então, uso capião, a origem, quando eu falo da nomenclatura, uso capião significa tomar pela origem, tá? Esse é o conceito da palavra, o entendimento correto da nomenclatura de origem latina. Quando nós falamos aqui em relação à doutrina são os livros. Uso capião é uma das formas originárias de aquisição de propriedade de bens móveis e imóveis. O objeto de estudo da nossa aula, é claro que nós vamos falar de imóvel, focar nos imóveis, mas também nós vamos falar dos bens móveis também. É muito comum fazer uso capião para regularizar um carro. O despachante não conseguiu resolver o problema documental do carro, o uso capião pode ser a grande saída. O uso capião do carro, da moto, do caminhão, uso capião de marcas e patentes existe também. Então, é um assunto que merece atenção, nós vamos aprofundar também. Nesse cenário, claro que nós lembramos de uso capião sempre de bens imóveis, né, mas também é importante deixar claro que no cenário de bens móveis ele é muito utilizado. Então, eu trago para você que nós temos várias espécies de uso capião, conversamos aqui no primeiro encontro, na primeira aula, mais de 36 espécies e pelo menos 3 procedimentos. E nós vamos trabalhar com várias espécies, procedimentos, vamos trabalhar com as teses adequadas em cada momento oportuno, tudo isso nós vamos falar aqui. Em relação à origem histórica do uso capião, o que eu trago para você? A origem histórica do uso capião surge ali no direito romano. É no direito romano que se encontram as raízes históricas do uso capião. Foi com a lei chamada 12 Tábuas, a lei das 12 Tábuas, que você aprendeu, você que é advogado, advogada, em direito romano, provavelmente. A lei das 12 Tábuas ficou muito conhecida porque realmente é a origem das leis, as leis organizadas, né? Foram devidamente organizadas. Então, a lei das 12 Tábuas não tem como não conhecer. A lei das 12 tábuas, que é a matéria que consagra, né, ou pelo menos consagrou naquela época, uma modalidade de aquisição de propriedade. Então, quando nós falamos, professor, o uso capião vem da onde? Vem do direito romano. Vem do direito romano, e a grande origem do uso capião, tipificado, é na lei das 12 tábuas, porque nessa lei das 12 tábuas nós já tínhamos lá a aquisição, a modalidade de aquisição da propriedade de bens móveis e imóveis, com um prazo de 2 anos, né? 1 ou 2 anos, era o prazo lá, 1 ou 2 anos. Vale falar também que à época, tal instituto também somente era utilizado pelo cidadão romano, então só poderia ser utilizado pelo cidadão romano, por outros não. Os romanos, a gente pode falar o que for, né? Pode ter várias ideias, né, do que foi Roma, cada um conhecendo a história, aprofundando os seus estudos, cada um tem seu pensamento, sua linha de raciocínio. Mas uma coisa que não dá pra gente falar contrário é a inteligência, né? Porque criaram um instituto, uso capião ali, aquisição da propriedade originária, 1 ou 2 anos. E ao mesmo tempo criaram formas de se defender, porque a posse para uso capião, naquela época já teria que ser uma posse.
e nós teríamos várias classificações de situações que não são consideradas posse. Então o sujeito não conseguiria fazer uso capião. Interessante isso. Trago para você também, isso é muito importante, que de início a ação de uso capião ela era empregada com o objetivo de convalidar vícios da legitimidade, desde que presente a boa-fé do possuidor, tendo em vista as inúmeras solenidades que envolviam a transmissão dos bens naquela época. Com o passar do tempo, o possuidor, o chamado peregrino, passou a ter direito a uma espécie de prescrição, essa espécie de prescrição positiva, não negativa. Se você pegar o artigo 206, 205 do Código Civil, todas as ações têm prescrição, praticamente todas as ações, salvo exceções, a ação declaratória de nulidade, mas tudo tem prescrição. Direito do consumidor, 5 anos, não é isso? Você pode processar um direito do consumidor até 5 anos. Cobrança, profissional liberal, advogado pode cobrar o cliente, tem 5 anos para isso, médico, contador, tudo tem prescrição. E o uso capião surge aí a ideia da prescrição positiva e não negativa, porque ela não tira um direito, ela dá um direito, ela regulariza a posse e transforma em propriedade. Então surge aí com o uso capião uma forma de exceção que serve para você transformar a posse, transformar o possuidor em proprietário. Então, com o passar do tempo, isso é fato, o possuidor, conhecido naquela época como peregrino, passou a ter direito a uma espécie de prescrição, uma forma de exceção, que serviria de defesa contra as ações reivindicatórias daquela época. O prazo para adquirir o bem através da posse prolongada passou a ser de 10 e 20 anos. Então, deixa de lado 1 e 2 e passa a ser 10 e 20 anos. De acordo com o que eu falo no meu livro, nós tínhamos, estudando o direito romano, você estuda o Justiniano, né? Que fundou, né? Que fundiu, na verdade, num só instituto o uso capião. Então tem aí esse fato, né, primitivo, que é a prescrição de longo tempo, denominando o uso capio. Esse é o termo correto. Então o Justinianino, né, fundiu num só instituto o uso capião primitivo e a prescrição do lapso temporal num só nome, que é uso capião. Houve a fusão da posse e o instituto, na verdade, de prescrição, se uniram, virou uso capião. Então, assim, a partir de 588, mais ou menos, depois de Cristo, essas são as informações mais aprofundadas que nós temos. Então, a partir de 528, depois de Cristo, Justiniano extinguiu as diferenças entre propriedade civil e a propriedade pretoriana, né, dos peregrinos, e acabou unificando os institutos na uso capião, concedendo ao possuidor, o peregrino, a ação passiva de adquirir a propriedade através do decurso do tempo. É importante falar que a Constituição também, a primeira Constituição a tratar desse assunto, ou pelo menos regulamentar muito bem esse assunto, é a Constituição Federal de 1934, que introduziu no sistema jurídico brasileiro nova modalidade de uso capião, qual seja a uso capião pro labore, que foi repetida na Constituição de 37, posteriormente na Constituição de 1946, e foi omissa na Constituição de 1967. Então você vê, apareceu, surgiu e sai da Constituição Federal. E atualmente, né, na Carta Magna, a nossa Constituição atual, a Constituição de 88, traz duas espécies ali, a urbana, do 183, e a rural, do 191, mas nós temos mais de 36 espécies, porque muitas são em lei, em artigos, lei próprias ou artigos, e temos o uso capião doutrinário e jurisprudencial também. No direito brasileiro, a aquisição de propriedade, gente, por decurso de tempo, está no livro de Direito das Coisas do Código Civil. O Direito Civil, o Código de 2002, o Código atual, traz as espécies de uso capião ali, ordinária, extraordinária, esclarece muito bem. Temos aí a regulamentação após a lei que trouxe o uso capião de vício familiar, né, o uso capião de abandono familiar, vários nomes, trouxe também. Então nós temos ali dentro do Código Civil várias espécies também, mas é importante lembrar que nós temos leis esparsas, o Estatuto da Cidade, o Estatuto do Índio, o Estatuto da Terra, nós temos vários estatutos, leis próprias, jurisprudências e doutrinas que tratam sim de uso capião diferente, né, um do outro, e nós vamos conversar muito sobre isso, tá bom? Então a ideia é trazer esse entendimento teórico para que você possa conhecer. Quando eu falo de uso capião, nós estamos falando do quê? Falando de uso capião, a origem, né? Mas nós vamos tratar da parte prática. Volto a falar, nesse curso, nesse formato que nós estamos fazendo,
nós vamos completar ainda mais aquele curso famosíssimo que durou, né, durante 2, 3 anos, mas eu fiz questão de regravar inteiro porque muitas alterações ocorreram e a minha ideia é que você conheça o assunto, tá? Então nós vamos aprofundar em cada uso capião, cada detalhe, para você entender muito sobre esse assunto e ser um especialista de verdade. Então te vejo na próxima aula, até já.